Então, você fala em programação em particular, a parte que eu acho interessante é a questão de padrões de programação, idiomas de programação. Então, você tem uma coisa que eu acho interessante na aula de hoje, vai ser essa parte aqui de idiomas de programação, que é justamente o conceito de como programar bem um software orientado a objeto, em particular usando a linguagem Java. Então, idiomas de programação é um conceito de padrões de programação, e padrões de programação é associado a uma linguagem particular. Então, eu falo de padrões para a linguagem Java, falo de padrões para a linguagem C++, padrões para a linguagem Haskell, padrões para a linguagem Python. Então, você sempre está falando de padrões com uma linguagem específica. Então, esse é o conceito de padrões de programação, que também é chamado de idiomas, como eu estou chamando aqui na minha aula, idiomas de programação, ou simplesmente idiomas, que é você ter uma forma de se programar numa determinada linguagem. Então, uma padronização. Existem padrões de projeto, como se criar projetos seguindo definições de outras pessoas, reusando definições. Existem padrões arquiteturais, que é como criar arquitetura usando conceitos já definidos, arquitetura de referência. Existem os padrões de baixo nível, que são os chamados padrões de programação ou idiomas. Como eu disse, está amarrado a uma linguagem, então no caso dessa aula de hoje eu vou falar sobre padrões para Java, mas existem padrões para outras linguagens também. Alguns desses padrões ou idiomas podem até valer para outras linguagens, de sintaxe parecida, como por exemplo C++, mas eu pensei aqui, quando eu criei, na verdade, como minerei esses padrões da literatura, foi pensando em coisas que se aplicam a Java, não necessariamente se aplicam a outras linguagens. Por que você usaria idiomas no seu modo de programar? Porque isso facilita a comunicação. Se as pessoas adotam idiomas parecidos, elas se entendem. Então, quando eu pegar o código do José, se o José usa os mesmos idiomas que eu uso, eu vou ler o código dele mais facilmente. Se cada pessoa usar o seu próprio conjunto de idiomas, fica mais difícil as pessoas entenderem umas das outras através do código. Isso facilita, por exemplo, a atividade de manutenção. Eu escrevi o código, mas quem vai fazer manutenção é a Maria. Então, a Maria tem que entender o meu código. Então, vamos entrar em acordo aqui qual vai ser o idioma que nós vamos usar. Ou qual que é o conjunto de idiomas que nós vamos usar. Daí vem o termo estilo. Estilo é um conjunto de idiomas. Então, a definição bem simples. Você tem um conjunto de idiomas que você adota na sua empresa, por exemplo. Você tem um estilo de programação da sua empresa. Então, idioma são coisas individuais. Estilo é um conjunto, é o coletivo. Um estilo contém um conjunto de idiomas, conjunto de padrões de programação. Eu posso ter estilos ou idiomas, por exemplo, para como que eu vou implementar alguns determinados padrões de projeto, como que eu vou implementar o singleton em Java, como que eu vou implementar a fachada em Java, como que eu vou implementar o padrão observe em Java. Então, posso ter coisas desse tipo, eu posso ter coisas mais baixo nível, tipo como usar loops em Java, quando usar o while, quando usar o do while. Qual que é o padrão de nomes? Onde que eu vou usar maiúsculo e minúsculo? Qual que é o espaçamento? Se eu vou usar termos longos e termos curtos? Então, isso dá, de certa forma, um padrão para uma comunidade. O que eu vou passar aqui são padrões de Java, que a maioria dos desenvolvedores de Java adotam independente da empresa, mas tem também os padrões, ou os idiomas específicos de empresa. A minha empresa programa dessa forma aqui. Então, cria os seus próprios idiomas e agrupa eles num estilo de programação. Formato de nomes, formatação de código-fonte, no tipo de espaçamento, indentação, etc. Esses idiomas em particular, eu numerei eles aqui de 1 a 23, que eu minerei de um livro de programação modular, do Ard von Stack, que é o livro, se não me engano, o nome dele é Programação Modular. E aí temos apêndices lá, tem dezenas, talvez centenas de idiomas que se aplicam a programas Java e também a programas C e C++. Eu tentei pegar aqueles que são mais característicos de Java e aqueles que eu achei mais interessantes. Então, tem muito mais do que eu tenho aqui, mas eu peguei alguns só para dar exemplos do que eu quero dizer com idiomas, e no caso particular, idiomas para programas Java. Então, numerei eles até 23, só um número meu, só para ter uma forma também de identificação deles, que aí quando vocês, por exemplo, no exercício não fazer uma coisa que deveria ser feita, eu vou colocar, você não seguiu o idioma 7, por exemplo. Ou na prova, se você escrever um código que não está adequado com os idiomas aqui da disciplina, eu vou falar, você não atendeu os idiomas 5, 8 e 15, por exemplo. Uma forma de identificar os idiomas. Lembrando que idiomas não são erros de compilação. Então, o compilador não vai te avisar que você não seguiu o idioma. Idiomas, na verdade, são recomendações. Então, são formas de deixar o código mais legível, o código mais facilitar a comunicação, facilitar a manutenção, de tal forma que várias pessoas consigam entender o mesmo código com facilidade. Então, não é forçado pelo compilador.
É uma recomendação de uma comunidade, da forma que deixa o código mais elegante. Pode haver idiomas de várias formas, como eu disse, pode haver idiomas, por exemplo, dizer como que eu vou implementar determinados padrões de projeto em uma determinada linguagem. Então vamos lá os meus 23 idiomas aqui, só para vocês terem uma noção do que seriam idiomas mais variados possíveis. Então o meu primeiro idioma que eu coloquei é um que eu acho interessante e tem um justificativo de porquê. Na verdade todos eles têm um justificativo de porquê. Nesse caso aqui, o idioma que diz que você deve declarar uma única classe nesse arquivo e tem um subidioma desse idioma aí, que é essa classe desse arquivo deveria ser uma classe pública. Você pode, se você quiser, colocar várias classes no mesmo arquivo, mas isso vai ferir esse idioma. O compilador não vai reclamar. Você pode colocar 3, 5, 500 classes no mesmo arquivo, arquivo.java, não tem problema, o compilador não vai reclamar, desde que só tenha uma classe pública. Então, aí se o compilador vai reclamar, não pode ter mais de uma classe pública por arquivo. Mas esse idioma está restringindo isso, está dizendo que você não deve colocar mais de uma classe por arquivo. Por quê? Porque isso dificulta o reuso. Se você coloca mais de uma classe por arquivo, só vai ter uma classe delas que é pública. Então você só vai conseguir reusar essa classe pública. As outras, no máximo, você vai reusar no mesmo pacote. Não vai poder reusar em outros sistemas, por exemplo. Então, para facilitar o reuso, crie uma classe por arquivo e essa classe é pública. Assim você pode reusar essa classe onde você quiser. Essa é a justificativa desse idioma. Você pode, sintaticamente está correto, você colocar várias classes no arquivo. A partir desse idioma, o idioma 1 que eu estou trazendo aqui, você não deveria, porque se você cria várias classes no mesmo arquivo, você perde a possibilidade de reusar essa classe em vários contextos. As classes não são públicas. Um outro exemplo aqui. O idioma 2, lembrando que eu estou numerando aqui de 1 a 23, só para identificar, mas não tem nada no livro que numere os idiomas, só nos meus slides. O idioma 2 está dizendo que você deve colocar o método main na classe separada, e o idioma 3 diz que essa classe só deve ter coisas de iniciação. Então você pode colocar o método main na classe pessoa? Pode. Pode colocar o método main na classe carro? Pode. Pode colocar o main onde você quiser. Isso, a sintaxe da linguagem não vai te impedir. O idioma sim. O idioma 2 vai dizer que você não deve colocar o método main em qualquer classe. Vai colocar na classe separada, que vai ser aquela classe só de iniciação de teste. Então se você tem lá a classe pessoa, a classe carro, a classe funcionário, a classe aluno, vamos supor que seja o sistema acadêmico, nenhuma dessas classes deveria ter o método main, porque são classes de negócio. A classe de negócio tem as funcionalidades básicas daquela classe. Pessoa deve ter coisas que fazem sentido para a pessoa. Nome, endereço, retornar endereço, definir nome, definir telefone. Então são coisas que fazem sentido para a classe pessoa. O método main não faz sentido para a classe pessoa. Então não é a funcionalidade de pessoa. É uma funcionalidade para você iniciar uma aplicação. Então, já que você precisa do main, porque você precisa de um ponto para iniciar a sua aplicação, esse ponto vai ser uma classe que chama, por exemplo, iniciar a aplicação, ou testar a aplicação, onde vai ter só o método main e coisas para iniciar. Então, você separa o método main da parte de negócio. Tem várias classes de negócio, tem seu propósito na aplicação, e tem uma classe especificamente para iniciar, que vai ter o método main. E com isso você vai entender o idioma 2 e o idioma 3 dos slides do professor Eduardo. Um outro exemplo, atributos devem ser privados ou protegidos. Isso tem a ver com o conceito máximo de orientação a objeto, que é o conceito de Information Hiding, que já vem há muito tempo, lá, desde a época do Parnas, que é o objeto deve conhecer a si próprio, mas não deve externar as coisas internas dele. Então, como se materializa isso num bom código orientado a objeto, uma boa programação orientada a objeto? É você não externar os atributos de uma classe. Então, os atributos de uma classe devem ser privados ou protegidos. Se você precisa que alguém acesse aquele atributo, você provê um método getPublic, o get, o nome do atributo, que seja público, e aí você consegue acessar aquele atributo. Parece a mesma coisa se der o método getSet público para os atributos. Parece que é a mesma coisa você colocar o atributo como público, mas não é. Porque tem um detalhe que quando você coloca o atributo público, você não consegue fazer nenhuma restrição de acesso. Quando você coloca o método get, por exemplo, mesmo que o método seja público, você consegue fazer alguma restrição ali dentro. Pode, por exemplo, pedir uma senha dentro do método, pode logar aquele método sempre que alguém acessar aquele atributo. Então você consegue fazer coisas no método que você não consegue fazer no atributo. Então, o atributo, se você tornar ele público, todo mundo pode acessar, você perde o controle. E além disso, você está ferindo o conceito de ocultamento de informação, que é as coisas internas de uma classe não devem ser mostradas, a não ser que você comunique com a classe. Como você comunica com a classe? Chamando o método de uma classe.
Então o 5 é só dizendo isso, deve ter atributos protegidos ou privados, e aí você usa método getSet. Quando você precisar que um atributo seja acessado externamente, você usa o método getSet, que é uma forma de você permitir que uma classe comunique com você e te pergunte o valor daquele atributo. Aqui tem um exemplo de código só para mostrar isso, onde o corpo é privado, velocidade atual é protegido na classe carro, e aí eu coloquei métodos que acessam esses atributos. Se eu quiser saber a cor, eu tenho que chamar o método getCor. Então, acesso o método, quer dizer, eu estou conversando com o objeto carro através do método getCor ou setCor. Aqui tem um outro exemplo de código só para mostrar outros idiomas sendo aplicados. Por exemplo, o método main está numa classe separada. Então aqui eu tenho a classe carro, que não tem um método main, porque é uma classe de negócio. E eu tenho uma classe carro teste, que aí sim tem um método main, tem as coisas de iniciação, que é uma classe que não é de negócio, simplesmente para começar a minha aplicação. Então tem carro teste. Essa é a ideia de qualquer classe do sistema. Se ela é de negócio, ela não tem o método main. Se ela tem o método main, ela não é de negócio, ela é simplesmente para iniciar a sua aplicação. Outros idiomas aí, o 6, o 7 e o 8, também parecidos. A ideia de como nomear. Então essa é a forma que eu gosto de nomear classes, nomear métodos e nomear atributos. Então é a forma que a maioria dos programadores de Java usam. Você pode nomear como você quiser? Pode. Posso ter uma variável que chama temp, posso ter uma variável que chama i, posso ter uma variável que chama j, posso ter uma variável que chama abc, ou o nome que você quiser. Mas isso não deveria ser assim. Você deveria seguir essa convenção aqui para facilitar o entendimento do seu código. Por exemplo, classe deveria ser um nome de um substantivo e iniciar com letra maiúscula. Então, o nome de uma classe boa é pessoa, o nome de uma classe carro, o nome de uma classe cadeira, o nome de uma classe professor. Tudo isso é substantivo. Se você colocar o nome de uma classe acelerar, o nome de uma classe andar, o nome de uma classe voar, não é um bom nome para a classe, porque isso não é substantivo, isso é verbo. Da ideia de ação, ação é método. Então, quando você pensa numa ação do sistema, você pensa que tem um método que está provendo aquela funcionalidade, provendo aquela ação. Então, o nome de classe, o ideal é ser substantivo, nome de método, o ideal é ser verbo, dá a ideia de que aquilo sim é uma ação do sistema. Qual que é a diferença também em termos de redação? Nome de classe escreve com letra maiúscula, nome de método escreve com letra minúscula. Então, se você tem a classe carro, carro começando com a inicial maiúscula, C maiúscula. Você tem o método acelerar, o A de acelerar começando com letra minúscula, e no caso do método é um verbo. O atributo é parecido com o nome de classe, pode ser substantivo, mas também pode ser adjetivo. Por exemplo, muitas vezes é adjetivo quando você tem um atributo que é booleano. O carro é, sei lá, grande, por exemplo. Você tem true se o carro é grande, falso se o carro não é grande. Sei lá, espaçoso seria um termo melhor para carro, ou veloz. Então isso são adjetivos, pode ser também. Então, atributos pode ser adjetivo, muitas vezes, ou na maioria das vezes, atributos são substantivos. Diferença de redação aqui, nome de classe você escreve com letra maiúscula, nome de atributo você escreve com letra minúscula. E tem o nome de constante, que é tudo maiúsculo, sempre caixa alta para diferenciar um atributo variável de um atributo constante. Constante sempre caixa alta, letra maiúscula. Para todos os casos você usa camel case. O camel case é quando você muda a palavra, a segunda palavra começa em maiúsculo. Então se o nome da classe é minha casa, então M de minha começa com letra maiúscula e o C de casa também com letra maiúscula. Então isso é o camel case. Tem que mudar de palavra. Se é acelerar carro, acelerar é letra minúscula, não do método, mas o carro começa com letra maiúscula. Então acelerar carro não de um método, o A minúsculo, o C maiúsculo de carro. Atributos é a mesma coisa, a não ser quando é constante, que aí é tudo letra maiúscula. Aí algumas pessoas usam o underline, um tracinho para separar uma palavra de outra. Mas não é usado o underline em nome de atributos variáveis. Por exemplo, se a variável chama contar valor, então usa camel case. Contar começa com letra minúscula, valor com letra maiúscula, tudo emendado, não tem tracinho separando. É diferente do que os programadores C++ muitas vezes fazem, que é colocar um tracinho separando palavras. Em Java não se coloca tracinho, coloca camel case. Outros idiomas agora que tem a ver com coisas não sintáticas, indentação e comentários. Então é importante, não só em Java, em qualquer linguagem, mas eu estou falando particularmente em Java, que é você usar a indentação para toda vez que você tiver uma estrutura linear. Então se você tem um if dentro de um while, você tem uma indentação ali por if. Você tem comandos dentro de um for, os comandos dentro do for devem ter uma indentação. A indentação é aquele recuo
você dá para deixar claro que aquilo está internamente a uma outra estrutura externa, está alinhado. Idioma 10, questão de como usar comentário. Um comentário, você deve colocar uma linha em branco antes do comentário, para dar um destaque para aquele comentário, e além disso o comentário tem que ser sempre para aquilo que segue, que é o idioma 11. Então se eu coloquei um método acelerar e quero explicar o que esse método faz, vou colocar um comentário antes do método acelerar. Porque se eu colocar depois, eu corro isso, a pessoa não vê o comentário. A pessoa quebra a cabeça lá entendendo o método acelerar, quando chega lá no final, percebe que tem um comentário lá que ajudaria a explicar. Então não é bom você colocar comentário depois do código, sim antes do código que você está explicando. Porque a pessoa vai ler o comentário antes de tentar entender aquele código. E além disso, colocar uma linha em branco antes para dar um destaque, para separar. O meu comentário vale daqui para baixo, daqui para cima não. Uma linha em branco separando onde que começa o código do comentário. Só para deixar claro o que eu estou dizendo. Então, aqui eu tenho uma classe carro 2, que tem dois atributos, na verdade uma constante e uma variável, limite uma constante, velocidade atual uma variável. Note que eu estou usando os idiomas aí, limite caixa alta, porque para constante eu uso caixa alta, tudo maiúsculo, velocidade atual, estou usando camel case com o V em minúsculo, o A maiúsculo, velocidade atual. Os métodos sempre verbo, acelerar, frear, e além disso o destaque aqui é a questão do comentário. Está em negrito ali explicando como usar comentário. Coloquei uma linha em branco, entendendo o idioma 10. Coloquei o comentário antes do código estar explicando. Então, o meu comentário aqui é testar o limite de velocidade do carro. É o comentário que eu estou explicando o código que segue. E aí eu tenho um if que testa o limite. Se a velocidade atual ultrapassar o limite, eu primo na tela bip, bip, bip e retorno a velocidade atual no limite. Então, não deixo a velocidade do carro ultrapassar um limite, que é uma constante. O que está em laranja aí é só destacando a questão da indentação. O idioma 12. O idioma 12 eu acho interessante que muitas vezes as pessoas, mesmo sendo programador Java, sendo programador C++, experientes, muitas vezes não conhecem essa questão de usar bloco aninhado. Então, a ideia é que você pode usar o bloco aninhado, que é o abre-chave e fecha-chave, quando você quiser no seu código. Então, não é só porque eu tenho um if que eu vou usar um abre-chave e fecha-chave, ou quando eu tenho um while, ou quando eu tenho um método, ou quando eu tenho uma classe. Eu posso usar abre-chave e fecha-chave onde eu quiser no meu código. Então, isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem. E aí o idioma 12 eu coloquei justamente para lembrar as pessoas que podem usar quando quiser. E uma dica de quando usar é quando você quer reduzir o escopo de uma variável. Então você pode usar bloco aninhado, abre-chave, fecha-chave em qualquer lugar, e você usa para poder reduzir o escopo de uma variável o máximo possível, de tal forma que você só vai usar aquela variável naquele pedaço ali. Você tentar usar fora daquele pedaço, você vai ganhar um erro de compilação. Então o seu código fica mais robusto, porque você evita erros acidentais. Eu sei que a variável nome só vai ser mudada aqui nesse pedaço de código. Então eu defino o escopo dela com a chave abre-chave, fecha-chave. Ali eu tenho acesso àquela variável nome. Se eu tentar acessar aquela variável nome fora daquele bloco, o compilador vai me avisar que é um acesso ilegal. Então essa coisa deixa o código mais robusto. Você também pode usar, além de reduzir o escopo de uma variável, para definir qual é o trecho comentado. Então a segunda parte aqui, bloco alinhado, pode ser usado também para definir qual é o escopo do comentário. Eu comentei, o que vale é esse pedaço aqui, então eu coloco o bloco ali, uma chave, abre-chave, fecha-chave, comentário lá dentro, e aí, quer dizer, o comentário só vale para esse pedaço que tem essa chave. Então isso é perfeitamente válido em código Java, muitas pessoas às vezes não sabem, também é válido em C e C++, você pode usar a chave onde você quiser. Nesse caso que eu abri uma chave do nada aqui dentro do método acelerar, para dizer, esse pedaço aqui é onde a variável alerta pode ser acessada e definida. Então posso acessar o valor de alerta, posso definir o valor de alerta, mas somente nesse pedaço negrito que começa na primeira chave e termina na segunda chave do trecho negrito. Outros dois idiomas aí, que é o idioma 13 e o idioma 14. Esse idioma aí tem a ver com declarações. O idioma 13 é bem trivial, é você evitar conflito de nomes. Então, nomear uma variável com nome único, porque você pode se confundir. Então você pode, em Java e em outras linguagens, colocar várias variáveis com o mesmo nome. Por exemplo, uma variável da classe chama nome, e aí lá dentro do método você cria uma outra variável que também chama nome. As duas podem ser string, ou pode inclusive ser tipos diferentes. Você pode ter uma variável de classe que chama nome, é do tipo string, e pode ter uma variável dentro do método que chama nome também, mas é do tipo inteiro, por exemplo, é do tipo
de um tipo que você definiu, tipo pessoa, por exemplo. Então você pode ter várias variáveis do mesmo nome, pode. O compilador não reclama, desde que ela tenha visibilidade diferente, seja em blocos diferentes. Mas você pode se confundir, então evite colocar o mesmo nome em várias variáveis para você não se confundir. Inclusive não colocar o nome de método com o mesmo nome de uma variável. Em português é menos comum, mas em inglês, às vezes o verbo e o substantivo têm a mesma grafia. Então tem lá o, sei lá, pessoal, pode ser name usado como substantivo, talvez pode ter um verbo que também seja name, tipo nomear. Então você pode muitas vezes escrever um substantivo e um verbo com a mesma grafia, e aí você se confunde. Esse aqui eu estou acessando um verbo ou eu estou acessando um atributo. Então evite. Então, cada identificador deveria ter a sua própria grafia e não misturar o mesmo nome, não usar o mesmo nome que você já usou numa variável para outra variável, não usar o nome que você já usou numa variável em um método. E isso é o idioma 13, e o idioma 14 é para você evitar o null point exception. É você sempre declarar e inicializar variáveis se for possível. Mesmo que você inicialize com um valor default. Então, por exemplo, você declarou a variável nome do tipo string e por enquanto você não sabe o nome da pessoa. Então inicializa com vazio, que é abre chave, fecha chave. Se você não inicializar, você corre risco de esquecer e aí quando você tentar acessar aquela variável, ganhar um ponteiro para nulo. O idioma 14 é na tentativa de evitar o ponteiro para nulo. Então você, quando declara uma variável, tenta inicializá-la com algum valor default para evitar que ela fique com um valor nulo. Se você não for possível, aí sim deixa ela ser inicializada. Deveria ser evitado. O idioma 15 eu coloquei aqui só para lembrar que lá nos primórdios da computação existiu o GoTo. Ainda existe na linguagem, mas deve ser evitado. Na verdade, mais que evitado, é proibido você usar GoTo, porque em programação estruturada não há necessidade de você usar GoTo. Para quem não sabe, o GoTo é o desvio não condicionado, você pode desviar por qualquer parte do código. Isso era feito assim antes da programação de alto nível, programação estruturada, hoje em dia não se usa mais. Idioma 16 é o operador ternário de Java. Eu coloquei também só para lembrar que existe um operador em Java que é o operador ternário, que substitui em muitos casos o if, torna o código mais simples para você usar o operador ternário que é um if. Você pode escrever com if, pode usar com o operador ternário. Em alguns casos o if fica mais simples do que o operador, quer dizer, o operador ternário fica mais simples que o if. Mas tem que tomar cuidado, porque a leitura pode ficar complexa se a expressão ficar longa. Então eu coloquei de propósito uma expressão longa. Provavelmente essa expressão não faz sentido nenhum. Até está sintaticamente correta, mas não faz muito sentido. Mas tem casos reais em que você pode escrever expressões longas usando o operador ternário e com isso fica difícil entender o código. Só para explicar para quem não conhece o operador ternário, que não é realmente uma coisa que todo mundo conhece, a sintaxe dele é o seguinte: você coloca uma expressão e aí coloca uma interrogação e aí se aquela expressão for verdadeira tem uma segunda parte e aí se a expressão for falsa, a terceira parte, onde a segunda e a terceira parte são separadas por 2 pontos. Então você usa interrogação para dizer, antes da interrogação, uma expressão que vai retornar um valor booleano, uma expressão booleana. Depois da interrogação, se o valor for verdadeiro, depois de 2 pontos, se o valor for falso. Então você pode usar essa expressão, como por exemplo no meu caso aqui, velocidade atual vai receber, se velocidade for menor que 0, vai receber a segunda parte, caso contrário, vai receber a terceira parte, que é a velocidade atual menos desacelerada. Só que na segunda parte ainda tem um novo uso do operador ternário. Então, usei um operador ternário dentro do operador ternário para tornar confuso e para mostrar que esse caso é um contra-exemplo onde você não deveria usar o operador ternário, porque o seu código fica complexo, fica uma expressão complexa. Se você usasse if, você poderia modularizar melhor e colocar comentários. Coloca um if e aí explica. Esse if é se a velocidade for menor que 0, com velocidade negativa. Caso contrário, coloca mais um comentário. Nesse caso aqui é para isso. No operador ternário ficou expressão longa, e se você colocar comentário ali no meio, pelo menos na minha visão, dificulta mais ainda. Então no if é o lugar para você comentar. No operador ternário, você pode comentar antes dele, depois dele, mas no meio dele não é uma coisa boa, porque você vai complicar ainda mais a expressão que já é complexa. Alguns idiomas associados a switch case. O switch case por si só já é uma coisa meio polêmica. Inclusive, tem alguns autores que falam não use switch case em hipótese alguma se seu software é orientado a objeto. Inclusive um dos bad smell do livro do Fowler, que é um livro que define más práticas de programação, ele coloca switch case como uma má prática de programação. Todo lugar que você usar switch case
ele considera que você não deveria ter usado switch case, você deveria tentar usar uma solução melhor, por exemplo, usando polimorfismo. Mas sem falar nisso, vamos evitar essa polêmica de não use switch case. Ok, na nossa disciplina aqui, para mim você pode usar switch case, desde que você atenda pelo menos esses dois idiomas aí. O primeiro idioma é switch case não deve ser longo, deveria ser facilmente lido numa página, numa tela do computador. Então a dica é para cada case do switch ter no máximo 5 linhas. Com isso o seu switch case não fica longo, fica fácil de entender se cada case ter no máximo 5 linhas. Se você tiver um case com muitas linhas, você quebra ele e extrai um método para que o seu case não fique muito longo. O outro idioma associado a switch case é que cada case termine com um break. Então isso parece razoável, as pessoas às vezes colocam porque acham que é obrigatório. Não é obrigatório você terminar com um break. Se você não terminar um case com um break, você não vai ganhar erro de compilação. Mas é sugerido, porque a ideia do switch case é que cada opção do switch seja mutuamente exclusiva com as outras. Então se eu estou fazendo um switch case, por exemplo, para testar faixa etária, onde minha faixa etária é bebê, criança, adolescente, adulto, idoso. Então se uma pessoa é adolescente, ela não vai ser nem criança, nem adulto, nem idoso. Então eu deveria testar a parte do adolescente, por exemplo, e terminou a parte de testar o adolescente, eu coloco um break para não testar com nenhuma outra opção, já que são todas mutuamente exclusivas. Então cada case terminar com um break, você deixa elas mutuamente exclusivas. Se você não colocar o break no final de um case, você vai testar tudo. Então, você não deixa elas mutuamente exclusivas. Então, você assume que vai casar com uma, pode casar com alguma outra. Então não é uma boa prática por questão de desempenho. Então termina cada case com um break, o que normalmente você quer dizer quando você usa um switch case. Outras coisas associadas a switch, sempre usar a opção default, que é o idioma 19, e o idioma 20, que é parecido, o default deveria ser só default, não usar o default como uma coisa, uma das opções. Então você deveria ter um case para cada opção válida, e deveria ser o default, que é aquele caso excepcional que você não pensou. Essa é a ideia do idioma 19 e do idioma 20, tem o default, mas não usa o default, por exemplo, se você quer testar a faixa etária, aí você coloca lá criança, adolescente, adulto e coloca o default para idoso. Não deveria ser assim. Deveria ter criança, adolescente, adulto, idoso e além disso tem um default para aquele caso que você não pensou, caso excepcional, uma exceção, por exemplo, se a pessoa entrar com idade negativa. Então, esse é o idioma 20, usar o default e deixar o default só para capturar coisas não previstas, coisas excepcionais. Sobre repetição, algumas coisas também só para lembrar, as pessoas às vezes não usam porque não conhecem, que é o break e o return. Então usa variável temporária. Então não use variável temporária para sair de um laço, de uma repetição. Seja ela do while, seja ela for. Então não use variável temporária, use a forma que a linguagem prevê para isso, que é o comando break, para você sair de uma repetição, independente de qual tipo de repetição que é, ou o comando return, que é para você voltar e testar a condição. Então se você está em um while, se aparece um return, dentro do while ele vai retornar e testar de novo a condição. Obviamente se não estiver no while, o return quer dizer sai do método. A mesma coisa vale para o for. Então no for, encontrou o return, volta e testa de novo a condição, testa o início do for de novo. Do while também é a mesma coisa, só que a condição é no final. Então o return vai testar a condição de novo, o break vai sair do laço. Isso é a forma de fazer de acordo com o idioma 21. Não usar uma variável temp, começa a variável como true, e quando você quer terminar o laço, você troca a variável para ser false. Isso é uma gambiarra que as pessoas geralmente fazem, onde na verdade deveria ficar muito mais legível e mais fácil você escrever usando o break para sair do laço ou o return para testar a condição novamente. Para finalizar os últimos dois idiomas que eu minerei, a maioria deles, como eu disse no livro Programação Modular do Arnold, não está. Idioma 22 tem a ver com if, evitar a expressão complexa no if. Então, às vezes você tem que testar várias condições com o mesmo if. Então você pode criar uma expressão lógica enorme e a pessoa que vai tentar ler aquele código vai quebrar a cabeça para poder entender o que você quer dizer com aquela expressão enorme. Ou você pode quebrar em várias expressões pequenas, cada uma dentro de um if. Por exemplo, se você quer calcular, sei lá, o salário de uma pessoa, primeiro calcula quantas horas que ele trabalhou. No if, coloca um comentário. Aqui eu estou testando quantas horas que ele trabalhou. Aqui eu quero testar se ele trabalhou horas extras, ele fez horas extras. Então tem um outro if interno, aí eu explico. Esse if é que eu estou testando quantas horas extras ele fez. Tenho que calcular um adicional insalubridade, por exemplo. Então um novo if com nova explicação, um novo comentário dizendo esse if aqui é para verificar a questão de horas de insalubridade, horas que ele trabalhou em situações insalubres.
Então você coloca vários if com várias expressões pequenas, fica fácil de entender o seu código. Ao invés de escrever um único if com expressão enorme, onde a pessoa vai ter dificuldade de entender. E quando é uma única expressão, fica difícil você comentar no meio da expressão também. Então esse é o idioma 22. O idioma 23 é bem simples. É evitar um bloco vazio. Então abre chave, deixa chave sem nada lá dentro. É ruim porque a pessoa que vai ler o seu código não sabe se você esqueceu de escrever aquele código ou se realmente você deixou aquele bloco vazio de propósito. Então se você escrever um bloco que você não sabe o que vai ser, né, aquele método, por exemplo, coloca um método e não tem nenhum comando lá dentro, você coloca um comentário lá dentro pelo menos, dizendo esse método está vazio porque ele vai ser implementado somente na versão 5 do sistema. Ou esse bloco está vazio porque ele não precisa fazer nada nessa situação. Então você vai colocar um bloco vazio? Ok, mas explica por que ele está vazio. Então coloca um comentário explicando por que você deixou aquele bloco vazio que não foi esquecimento. Então coloquei a referência aí. A primeira referência é o livro de padrões arquiteturais, mas tem um capítulo que fala sobre idiomas, que é o capítulo 4. O livro em si é de arquitetura de software, mas o capítulo 4 ele explica que idiomas, define e dá exemplos de idiomas. Mas a maioria dos idiomas eu peguei do livro do Hard Von Starr, Programação Modular, que tem vários apêndices, e esses apêndices tem vários exemplos de idiomas para programas Java e também para programas C e C++.